Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Desculpa aí a prof, não consegui, tô com um probleminha aqui no meu Zoom, né? Eu desatualizei, eu não sei o que que houve e não consigo baixar ele de volta, tá? Então eu resolvi gravar um videozinho aqui para vocês em tempo real, tá? Logo após aí eu estarei enviando para vocês lá no Eclass, tá? Então, hoje a gente vai para o capítulo 5 do nosso livro didático. Vocês abram, tá? A partir da página 80, né? Continuamos na África, mas nós vamos falar sobre uma parte dela, o norte da África, tá? Então, acompanhe aí no seu livro, para a gente poder fazer anotações, né? Quem gosta de anotar. Então, para começar esse conteúdo, a gente precisa lembrar de um conceito, de repente foi trabalhado no 7º ano com vocês, sobre regionalização. É dividir um território segundo critérios bem definidos, tá? Sobre o que é regionalizar. Nós estamos falando, não estamos falando só do norte da África, mas uma parte da África que foi regionalizada, tá? Então, pode ser regionalizado em critérios diferenciados a partir desse nosso contexto, tá? Então, a gente pode dividir o continente africano pelo critério cultural histórico e também pode dividir pelo critério geográfico, tá? Então, dividido pelo critério geográfico, ficaria como aquele PowerPoint que eu mandei numa aula aí para vocês. África setentrional, África ocidental, África central, meridional e oriental. Assim é de acordo com os critérios geográficos, né? Porém, não é bem essa regionalização que a gente está falando, né, sobre esse capítulo, a África do Norte. Não é exatamente este grupo de países aí, né, todo ele lá da parte setentrional, né? É só uma palavrinha diferente para se referir a norte, tá? Então, a segunda divisão que a gente faz do continente africano é baseado no sistema cultural histórico, né? Então, a gente tem a África do Norte, né? E a África subsaariana, né? Que é abaixo do deserto de Saara, né? Então, esta região toda, vocês podem ver lá no mapa de vocês, né? Que está delimitado lá em laranja, né? Ela vai pegar um pouquinho ainda da parte mais que pertence à subsaariana, né? Tá? Então, essa é a divisão, então, do continente através do critério cultural histórico, tá? Então, a gente vai ver o porquê dessas diferenças, né? A gente vai entender aí por que África do Norte dividido por África subsaariana, né? Pode ser também dividido e falado, né? A gente pode encontrar em outros dados aí, em vez de África do Norte, pode se referir à África branca. Em vez de África subsaariana, vai estar escrito África negra, tá? Mas isso a gente vai estar aí entendendo o porquê, o histórico que está por trás disso, tá? Então, quando a gente fala da África do Norte ou África branca, a gente vai falar a partir do critério cultural histórico aqui que se trata no livro de vocês, tá? Tem uma região que é a região que a gente chama de Maghreb, tá? Página 81, tá, gente? O livro aqui vai falar sobre a palavra Maghreb, que é uma palavra africana que quer dizer sol poente. O Maghreb, ele envolve, então, toda aquela região ali, parte da Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos, tá? Seria a região do Maghreb, tá? Daí tem esse nome de pôr do sol, porque nós temos o oeste, né? Que é pelo oeste exatamente que o sol se põe. Então, faz uma referência aí a essa questão geográfica do pôr do sol, na região que é delimitado como Maghreb, tá? Daí a gente vai ver aí que o Maghreb, na página 82, tem ali umas informações exclusivas do Maghreb, né? Mas a gente já vai falar sobre alguns países da África do Norte que já tem uma economia melhor desenvolvida, com países um pouco melhores, mais desenvolvidos, que têm mais riqueza, tanto cultural como financeira, tá? Principalmente Tunísia, Marrocos, né? Riquezas minerais, Argélia, né? Então, essa é a região que a gente chama de Maghreb, tá? E aí, a África do Norte
essa região que é regionalizada, né, pelo critério que a gente falou, esse, critério histórico-cultural, a gente descarta, então, a população que mora aí. Para destacar a população que mora ali, o livro vai chamar eles ali de Berbere, tá? Os Berbere é um tipo étnico, né, que habita essa região da África do Norte, tá? Os principais povos e etnias africanas, né? Nós temos aí os sudaneses, tá? Não sei se o livro destaca aqui, né? Tem também uma das maiores etnias que o livro faz referência ali, e também nós temos os berberes, né? Os berberes, eles estão localizados, né? A região da Argélia, né? A região central do Maghreb, tá? Próximo do Maghreb. Por isso aqui que ele cita, né, sobre berberes, né? Os berberes, então, eles têm a sua cultura própria. O seu livro diz: indivíduo que pertence a um conjunto de tribos que falavam ou ainda falam dialetos com base comum na língua berbere, tá? Então, eles têm aí essa herança cultural, étnica, né? Que é os berberes. Porém, não somente eles, né? Não é somente os berberes que nós teremos aí na região do norte da África, né? Porque se a gente for pensar só no critério histórico, norte da África tem sido um lugar de disputa, de poder por um bom tempo. A gente começa falando, por exemplo, do Império Cartaginês, tá? Nós temos a cidade de Cartago, né? Isso a gente vai estudar quando nós estiver falando sobre guerras púnicas, tá? O Império Cartaginês, quando ele entrou em conflito com o Império Romano, o Império Romano ele tinha interesse na região do norte da África, porque por conta do desenvolvimento comercial e os domínios do mar Mediterrâneo, né? O Império Romano ele queria ter domínio sobre essa região, e o Império Cartaginês era uma ameaça, então, para esse domínio. No norte da África, então, a gente tem uma forte presença europeia, tá? Quando os romanos ganham, então, e destrói o Império Cartaginês, tá? A gente também consegue ver aí muita influência do norte da África, como, por exemplo, tem uma cidade no Egito, né, que se chama Alexandria. E Alexandria é uma cidade do Egito que tem o nome de um imperador, né, do Império Grego Macedônico, Alexandre o Grande, né? Dizem até que ali está uma das 7 maravilhas do mundo antigo, estariam, né, o farol de Alexandria, né, Alexandria. Então, a cidade de Alexandria, ela tem esse nome por conta da presença grega macedônica no norte da África, então, tá? Então, pensem aí, ó, que toda essa região aqui, ela é uma região de bastante interesse e de disputa econômicas, né, disputas políticas, né? E daí, depois do Império Romano, nós destacamos também a presença do Império, da expansão do Império Árabe, né? A expansão do Império Árabe, é por isso, né? Antes de nós entrar nesse assunto, é por isso que a gente chama de África Branca e o outro África Negra. Tá, África Branca, porque a região do norte da África, além de ter a presença do europeu através do Império Grego e Romano, nós também temos a presença do Império Árabe, né? A região toda da Pérsia, que hoje todo é o Irã, o Império Persa, junto com os fenícios, com todo o Império Árabe, eles começaram aí um período de expansão do Império. Então, o Império Árabe, junto com a Península Arábica, ele expandiu para o norte da África, nas regiões da Tunísia, Mauritânia, Maghreb, né? Até chegar, então, na Península Ibérica, na Espanha, que foi em Portugal. Então, por muito tempo, muitos séculos, né, os árabes, eles só foram expulsos da Península Ibérica lá pelo ano de 1200, né,
Até então, dos anos 750 até 1200, os árabes eles ocuparam toda essa região. É por isso que essa África, a África do Norte, ela tem uma herança árabe muito forte, né? A maioria dos países do norte da África são países da cultura islâmica, né? São países muçulmanos, ou seja, né? Por conta de toda essa ocupação e expansão do Império Árabe, tá? Então, a gente tem aqui países, tá? Países da Líbia, do Egito, da Nigéria, Marrocos, né? Tunísia, que tem uma cultura árabe muito forte, tá? Não somente esses países, né? Mas tem também o Sudão, o Níger, o Jade, a Mauritânia, mais abaixo, né? Que já pertence à subsaariana, né? A maioria dos países do norte são de cultura árabe, tá? Também de uma mistura étnica, né? O livro aqui tá falando que tem os berberes, né? Que são os povos tradicionais da cultura africana, mas nós temos também ali abaixo, na página 81, os caucasianos, né? Que eles têm a herança étnica branca, né? Então seria lá o europeu, e daí o livro coloca alguma coisa aí, o pessoal do Oriente Médio, né? Os árabes, como também caucasianos, tá? Então, essa é uma região que tem toda uma influência do Império Árabe e, por consequência, na sua cultura e nos seus aspectos culturais e populacionais, né? Por isso que é bom vocês saberem essas diferenças aí na hora de falar sobre o Magrebe, sobre a África subsaariana e a África do Norte, porque o que predomina na África do Norte, na África branca, né, a influência árabe, tá? Aí depois tem lá mais um outro capítulo que a gente vai falar especificamente sobre a África subsaariana, tá bom? Mais ou menos isso, tá? Eu não vou editar o vídeo, vai ficar assim como eu fiz mesmo, tá? E espero que vocês compreendam, tá? Tem alguns recadinhos lá que eu deixei para vocês. Amanhã vocês não terão aula, vai ser o dia do pôr em dia, tá? Que vocês devem estar aí colocando em dia, em ordem, né, as atividades atrasadas, né? Eu sei que tem muitos que têm todas as atividades em dia, mas tem aqueles que por algum motivo ou outro deixaram acumular algumas atividades e amanhã vai ser essa oportunidade aí para vocês estarem colocando em dia as atividades de vocês, ok? Eu não deixei nenhuma atividade para hoje, tá? Para vocês, é somente concluir, corrigir as correções da aula passada, escutar o videozinho. Tem mais um vídeo complementar depois, que eu deixei também para vocês, tá? E até a próxima aula e um bom final de semana aí para todos, tá bom? Beijo!